Eu, bom, daí quando vocês me apresentarem aí, Olha aí, começamos. eu passo a falar. Boa noite, meu nome é Alisson Soares, eu faço o curso de bacharelado em Ciências Biológicas e é com imenso prazer que o PET Ecologia oferece mais uma edição do Ecoprofissão. Dessa vez a gente vai estar trazendo como tema o curso de Medicina Veterinária e para convidar o palestrante, né, apresentando o palestrante, ele é médico veterinário, mestre em ciência animal tropical, especializado em clínica médica e cirúrgica de animais selvagens, é instrutor de manejo e captura de serpentes. Atua principalmente nos seguintes temas: animais silvestres, manejo, contenção química e física, bem-estar animal e elaboração e construção de recintos para a manutenção de animais silvestres. Boa noite, Denison. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Realmente um prazer contribuir um pouquinho com as informações, trocar experiências, fazer novas amizades, deixar o contato, né? Eu sempre reforço isso, que uma vez realizado esse contato, fica aí a aproximação, a amizade. No final tem meu e-mail e fique à vontade para fazer contato sempre que desejar, sempre que achar que eu posso contribuir com alguma coisa, pode mandar, a gente vai sempre atrás da melhor resposta ou dos projetos que eles desejam desenvolver, né? Como ele falou, né, sou médico veterinário, formado pela Universidade Rural, né? Desde que entrei no curso já sabia que queria trabalhar com animal selvagem, e isso foi assim ao longo do curso, né? Mas é claro que a gente, para aplicar o que a gente aprende no animal selvagem, tem que aprender no animal doméstico. Mas o curso foi penoso, preguei 4 greves, foi uns 7 anos de formação, e eu quase desistia do curso, que é a parte inicial, né, a teoria, realmente, eu acho que é a seleção, como se diz, é o filtro para ver se a pessoa vai continuar ou não no curso, porque foi penoso. Mas essa iniciativa de vocês é muito massa, rapaz, isso é muito bom, mostrar as diversas áreas que a gente pode atuar, e a gente, assim, não faz ideia, né, do que a medicina veterinária representa desde muito tempo. Então, abrir esse leque para apresentar mais ainda, isso ajuda realmente a amadurecer a ideia de quem entrou no curso, né? Hoje, assim, está bem melhor porque antes, só fazer o vestibular, entrava, metade do povo saía. E hoje está mais difícil de ocorrer pela forma de seleção. Mas, enfim, então, agradeço o convite. Quando eu estava falando a Vale, né? Quando mandaram contato para mim, eu achei que era mais calor, né? Então, eu enxuguei um pouco a palestra para falar um pouco do que é a atuação do médico veterinário de silvestre, né? E tudo que eu falar, né? Todas as áreas de atuação, e isso acaba implicando diretamente na conservação, tá bom? Então, vai ser bem direcionado para a área de atuação do médico veterinário que deseja trabalhar com animal silvestre, tá? Ao final, fique à vontade realmente para perguntar qualquer termo que eu utilizar que não conheçam, por favor, ou pode perguntar na hora ou anote aí para perguntar no final, tá joia? Então, vou começar aqui, deixa eu ver se eu acerto. Realmente, apresentar sem estar olhando para o rosto de vocês é horrível, mas... Então, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver se eu acerto, tá? Tá apresentando aí, tá... Apareceu? Não. Não. Tem que voltar para o Meet e Calma clicar lá. em uma setinha que tem. Nos 3 Peraí. pontinhos. Apresenta agora, quer dizer. Peraí. Esqueci. Eu tenho que clicar lá no... Não. Ao lado dos 3 pontinhos tem uma tela e uma seta para cima. Vai apresentar agora. Acho que é clicar em compartilhar, né? Agora. E aí? Tá aparecendo? Pronto, agora está aparecendo.
Sim, pra mim tá. Todo mundo tá vendo? Vamos Aqui, só deixa eu- apertar em amputar. Ah, pronto. Perfeito. Joia? Perfeito, aqui tá ótimo. Ok, então vamos lá. Então, sempre que eu vou... Minha gente, é horrível falar assim, vou olhar para vocês. Me perdoe aí, mas sempre que eu vou falar de algum assunto, né, eu gosto de, às vezes, definir alguns pontos, que são temas que a gente sempre vai falar, e quando bota uma definição, por mínimo que seja, ajuda na entendimento melhor das ideias. Então, antes disso, eu preparei aqui um históricozinho de alguns precursores, né, do que foi alguns profissionais foram referência na medicina veterinária de animal selvagem. Então, quem puder ler sobre a história são duas pessoas que eu vou citar, que é Murray Fowler. Ele foi uma referência na medicina veterinária como um todo e principalmente no animal selvagem. Então, ele era muito à frente da turma dele, da época. Foi um profissional que fez muita diferença em diversas áreas, mas principalmente na área de animal selvagem. Então, lá o pessoal de Curitiba, né, tem os professores, que era Parrale, Ribas, eles em 1985 organizaram um curso, né, e conseguiram trazer o Fowler para ministrar um curso só direcionado para a medicina animal selvagem, e a partir daí, vários profissionais de todo o Brasil participaram desse curso, né, temos aqui o professor Jean, que eu não sei se vocês conhecem, gente de toda a região do Brasil foram lá e realmente aprenderam muito, e daí começou, né, uma melhor divulgação, um melhor entendimento, se unirem mais para começar os avanços, né, na medicina animal selvagem. Então, Fowler, né, faleceu aí em 2014, aos 85 anos, mas deixou várias contribuições para a gente. Tem livro dele, né, livro de medicina de animal selvagem, que é de 1976 e ainda serve como referência em algumas citações. Já? No Brasil temos o Milton Tiago de Mello, né, que ele ainda está vivo, mas também foi um dos pioneiros no Brasil em várias áreas, né, trabalhou em saúde pública, com grandes animais, vários projetos de extensão, e na parte de medicina selvagem, foi um dos precursores no estudo dos primatas, né? Então, tanto na conservação, na medicina, então ele acaba sendo uma boa referência para a gente aqui no Brasil, tá? Atualmente, eu gosto de citar, né, temos os médicos veterinários, Jean, Carlos, Almir, o Catão, Ricardo Parrale, que eu conheci pessoalmente, Paulo Cobra, Gerson Pires, que é no Rio de Janeiro. Então, são alguns nomes que hoje a gente também cita como referência, mas a coisa melhorou muito nos últimos 30 anos em relação a professores que se dedicaram à medicina de animal selvagem e à conservação como um todo. Tá já? Tá todo mundo ouvindo bem? Fala aí alguém. Tá tudo ok. Perfeito. Tá ok, né? Ok. Tudo ok, tudo ok. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, algumas definições que é importante deixar, né? São termos que a gente deve usar bastante. Que é em relação ao animal silvestre, que é aquele que tem, né? Pertence a espécies nativas ou migratórias, aquáticas ou terrestres, que tem sua vida ocorrendo, ou parte dela, no território nacional, tá? Então, se só vem aqui, é um animal que não tem fronteira, mas parte do seu ciclo biológico ocorre no território brasileiro, ele é considerado silvestre para nós. O exótico, né, é aquele que realmente tem a distribuição fora do limite do território brasileiro, e são espécies que realmente não têm originalmente seu início no território nacional. Então, fica aí essa definição, para poder facilitar nosso entendimento quando a gente falar mais na frente em relação a esses termos, tá bom? Trabalho in situ, né? É as atividades envolvidas com os animais fora, no ambiente natural dele, né? Às vezes o pessoal confunde e acaba invertendo os termos, in situ e ex situ. Então, in situ
É tudo aquilo que você desenvolver com o animal no seu ambiente natural, naquele ambiente, né, ele, no ambiente onde geralmente ele está inserido, né, seja ele em que ambiente for, ou dentro ou fora do país, mas trabalhou com alguns animais, né, qualquer trabalho que seja desenvolvido, o animal no seu ambiente original é um trabalho in situ. E ex situ são aquelas situações em que o animal realmente teve que sair por algum motivo do ambiente natural e foi para os cuidados humanos, tá joia? Então, ex situ, ex fora do seu sítio de vivência natural. Então, as áreas de atuação do médico veterinário, né? Eu vou focar um pouco na medicina veterinária, mas você tem os biólogos aí, se tiver outros da área, depois a gente pode também compartilhar as experiências. Então, a área propriamente dita pode ser a medicina em si, né? A medicina de tratamento, de curar, né? É a medicina pura e aplicada. Tem a conservação, que a medicina não deixa de contribuir com isso. Então, a conservação está ligada muito àqueles trabalhos, desenvolver projeto para revigoramento populacional, entender algumas doenças, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? A saúde ambiental, que é outro tema que tem, assim, nos últimos 30 anos, né, houve um grande avanço, principalmente com a inclusão dos médicos veterinários junto aos biólogos, engenheiros florestais, tá? Então, são algo bem dinâmico e multidisciplinar. Medicina da conservação, a gente vai falar um pouco mais na frente, e a promoção da saúde única. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho adiante, tá bom? Então, ó, dentro das áreas de atuação, como eu falei, né, nós temos a clínica particular, os zoológicos, os centros de triagem, os centros de reabilitação de animais silvestres, que é os CRAs, e os CETs. Atualmente, né, alguns estados já estão adotando a terminologia CETRAS, né, que inclui o centro de triagem e reabilitação numa só instituição. A maioria das vezes, essa separação, né, são trabalhos levemente diferentes, mas hoje, por questão até mesmo financeira, de montar estruturas ou de logística, já se tem os CETRAS, já inclui a triagem e reabilitação no mesmo lugar. Os criadores comerciais e conservacionistas, né, além disso também tem os santuários, né, vocês têm visto frequentemente a mídia mostra, né, os santuários como uma opção para receber alguns animais que necessitam de uma destinação mais adequada. Os projetos de conservação, que são as ONGs, e as consultorias ambientais. Então, para exercer a medicina, né, existem inúmeros desafios em relação ao animal selvagem. Aqui só cita 3, mas, assim, isso é muito dinâmico, é muito complicado, porque você trabalhar com animal que tem um psicológico facilmente, você diz, pode sofrer um efeito deletério, é muito complicado. Além do que, quando você vai trabalhar em animal com vida livre, a logística, o ambiente natural, as dificuldades que a gente enfrenta, e a percepção da presença humana por eles é muito fácil. Então, tudo isso complica, né? Um monitoramento, um acompanhamento mais de perto. Hoje existe câmera trap, existe drone, ajuda muito. Mas a percepção do animal com a presença humana, ela é algo que nem se compara. Então, existe muita dificuldade para os trabalhos desenvolvidos a campo. Quando não é a campo, nós temos vezes aí, ó, vai trabalhar com animal selvagem, seja ele em vida livre ou não, para qualquer coisa, por mínimo que seja, você tem que fazer uma contenção química, né? Se você comparar com um animal doméstico, facilmente você pode coletar um sangue, um pelo, fazer uma avaliação odontológica. No animal selvagem, não. Então, a menos que ele seja no cativeiro e seja condicionado, que a gente é aquele condicionamento que a gente sempre fala da importância para poder não sofrer tanto nem um animal, nem um profissional. Se não for um animal condicionado, qualquer exame, por mínimo que seja, acaba, né, dependendo do porte, claro, precisa fazer uma condição química.
Tem que trabalhar com espécies de anatomia ainda não é tão conhecida, né? Às vezes tem variações anatômicas quando a gente compara com o animal doméstico. Então, às vezes, até animais que a gente já conhece bem a anatomia, vem uma surpresa, né? Eu trabalho muito com bicho preguiça, e toda vez que a gente faz a necrópsia do animal, tem uma coisa diferente que a gente não tinha observado antes. Tem que trabalhar com muitas espécies, né, diferentes, cada uma tendo doenças variadas, maneiras diferentes de tratar, medicamentos que agem de forma diferente em cada animal. Então, aqui eu gosto sempre de citar alguns exemplos bem práticos, bem rotineiros, que a gente deve ter cautela, mas que, por mais que sejam frequentes, ainda há muitos estudantes ainda e profissionais mesmo que não conhecem. Que é, por exemplo, a ivermectina, né, em jabuti, que é uma droga tóxica. Se você fizer, né, que geralmente o pessoal, quando vê o animal com miíase, né, com umas lesões sérias que tem as larvas, a primeira coisa que vem à cabeça é a ivermectina, que é comumente usada em mamífero, em aves também. Mas se fizer em jabuti, ele dá uma paresia, né, nas musculaturas e o animal pode vir a óbito por parada da musculatura. Já nas serpentes você pode fazer, né, tanto como controle parasitário, como controle das larvas em tratamento de miíase. E são, dentro dos grupos répteis, né, ele acaba sendo um próximo, mas existe particularidade no sentido que ainda não se sabe o porquê de ser assim. Outro exemplo, que é em relação à anestesia, né? Tem uma droga chamada Zoletil, não sei se vocês... Alguém já ouviu falar Zoletil, veterinários? Sim, já ouvi falar assim. Pronto, Zoletil, né, é uma droga que combina dois agentes, né? Um é a tiletamina, que é um dissociativo da família da ketamina, e tem o zolazepam, que é um benzodiazepínico. Ele só vende na forma de pó e os dois juntos. E é uma droga excelente, né? Para primata, para roedor, para a maioria dos felinos, tá? Mas se você fizer em tigre, ele pode dar uma convulsão violenta e pode também o animal vir a óbito. E olha que, assim, é interessante, porque às vezes a gente separa os animais, né, pelos gêneros, né, o gênero Pantera, Felis, Oncifelis, e o Zoletil funciona muito bem, né, em leão e onça. Onça é impressionante, como ela cai fácil. E é tudo gênero Pantera, né, Pantera onca, Pantera léo e Pantera tigres. Mas o tigre, especificamente, não pode receber Zoletil, não se recomenda, tá? Então, por que disso? Né? Não se sabe ainda que característica é essa orgânica, fisiológica que o animal desenvolve. E outros mais exemplos, né? Recentemente eu fui estudar sobre analgesia em aves, né? Quando a gente vai para o capítulo de aves de rapina estudar, até dentro das aves de rapina você tem variações. Então, tem animais que podem receber doses aí de 5 mg quilo, outros podem ser 10, 12. E tem tempos diferentes de administração, 12 horas, 24. Então, existem variações muito grandes, mesmo dentro dos grupos mais restritos. Então, vejam que é uma condição que nos força a estudar constantemente, né? Você inventou de ser médico veterinário, tem que estudar a vida toda até se aposentar. Então, não pode parar, pessoal. Se atualize o tempo todo. Veja artigos, veja a área que vocês gostam de trabalhar e entre de cabeça nela, mas não parem de estudar. Isso é muito dinâmico. Então, nós temos as especialidades, né? Especialidades estas que a gente aprende com os animais domésticos e vai aplicar no animal silvestre. Então, já vi muitos estudantes procurando a mim como é que fazia para aprender a fazer ultrassonografia animal selvagem, ou radiologia, ou oftalmo. Então, a recomendação que a gente dá é vá praticar no animal doméstico. Depois que você vem aplicar isso no animal silvestre. Porque não muda muita coisa quando se fala no problema geral, né? Os milímetros é coisa específica, mas o básico, o geral, você tem que aprender no animal doméstico. Então,
essas especialidades, né, todas elas vindas dos animais domésticos, né, muito mais aprofundadas, né, que você pode realmente levar adiante e aplicar no animal silvestre. E vocês estão vendo aí a etologia, todo mundo já ouviu falar nesse termo, está em vermelho? Pode falar, pô. Sim, sim. Eu não sou do veterinário, né? Mas. Alguém aí não ouviu falar nesse termo etologia? Alguém aí se pronuncie? Ok, então todo mundo ouviu. Tá falando aqui no chat. De comportamento, né? Comportamento animal. É muito bom, porque assim, eu entrei no zoológico em 2002, né? Fiquei lá. E eu vim conhecer isso aí em 2008. Então, graças a Deus, hoje a divulgação está bem melhor, está bem mais fácil o acesso à informação. Isso é muito bom. Então, ó, para quem aí, ó, que pretende trabalhar com anestesiologia, tá? Então, temos as anestesias injetáveis, as inalatórias bem mais seguras, tá? Que você pode realmente trabalhar com elas a campo, ou dentro de uma estrutura mais elaborada, mas é um ramo extremamente importante e necessário na medicina de animal selvagem, tá? Só precisa realmente ver as particularidades. Então, vocês vão aprender no animal doméstico, aprenda o máximo que puder. Depois partam para o animal silvestre. Já? Hoje, graças a Deus, tem literatura vasta quanto a isso, né? A maioria ainda na língua inglesa, mas não é difícil de ler. Mas pratique no animal doméstico para depois partir para o animal silvestre. Mas hoje, graças a Deus, temos drogas seguras, protocolos bem seguros, formas de trabalhar bem seguras. Então, só basta você se dedicar e estudar para aquilo que você gosta de fazer. Cirurgias, tá? Esse animal aí, todo mundo é um viadinho catingueiro, tá, pessoal? Isso aí, ele animal veio de Sertalhada, né? Tava tendo uma obra lá da Transnordestina, né? Da ferrovia. E o animal foi encontrado atropelado e veio aqui. Isso aqui foi, acho que em 2008, 2009. E a cirurgia foi realizada lá na universidade. Então, o animal precisou perder a patinha porque ele não tinha condições. Vocês estão vendo, né, na foto ao alto, ele perdeu o final do membro. Então, cirurgia, pratique como quiser no animal doméstico, né? Quando for para o silvestre, é praticamente a mesma coisa. Só quem tem que se virar mais é o anestesista para poder ver as particularidades. Mas em termos de prática cirúrgica, é muito próximo. Odontologia é um ramo muito bom, extremamente importante, tá bem, pessoal? Então, é um problema frequentemente observado, seja ele em que situação for, né? Animal livre da livre ou de cativeiro, tá? O de cativeiro tem mais esses problemas, mas é frequente. E não só a questão da odontologia em si, né? Os odontólogos hoje também ajudam muito na parte da recuperação de bico das aves, né? Tem vários trabalhos com recuperando bico de cegonha, de araçari, de tucano, arara em si. Então, você que trabalhar com odontologia, tenha certeza que você também pode ajudar na concepção ou na recuperação de aves também. E é um ramo muito bom, extremamente importante e necessário. Aí, ó, as ultrassonografia, endoscopia são áreas que realmente complementam e ajudam enormemente a você determinar o melhor tratamento possível para os animais, tá? A gente sabe que o animal selvagem, por ser muito mais sensível quanto ao aspecto comportamental, facilmente eles podem desenvolver gastrite. E várias vezes, se você for acompanhar algumas necrópsias, pode ir lá no estômago que tem alguns sinais de gastrite, tá? Seja ele por parasita ou seja ele pela questão do desconforto do ambiente e desconforto comportamental, tá? As ultrassonografias são exames de imagem extremamente utilizado e bem preciso. Então, sempre que puder, vocês forem trabalhar com animal selvagem, solicitem um exame de imagem, seja raio-x ou ultrassom, tá? Porque vai gerar até ajudar a fechar o diagnóstico, tá? Principalmente, por exemplo, eu peço muito raio-x para jabuti, né? Quem for aí pretende atender, né, atender
animais em clínica particular, a domicílio. Problema com jabuti, meu amigo, pode pedir raio-x, mas 80, 90% dos problemas dele você já identifica lá, porque são animais extremamente resistentes, são verdadeiros tanques de guerra, e um animalzinho desse, para vir deixar de comer, a coisa é séria. Então, parou de comer, botou o pênis para fora e não guardou, botou o final do oviduto, no caso das fêmeas, e não conseguiu voltar, parou de comer mais de uma semana, né? Eles podem, sim, passar muito tempo sem se alimentar, até 3, 4 dias, isso é tranquilo, principalmente em períodos chuvosos, mas passou disso, pode pedir um raio-x, ou é ovo preso ou é corpo estranho. Quando vocês fizerem, vocês me dizem. E aí vem a etologia, né? O estudo do comportamento animal e o do condicionamento animal, né? A etologia, ela ajuda na parte de condicionar. Condicionar é treinar, né? Fazer com que o animal aprenda, né, alguns comandos que facilite a relação dele com o profissional que vai tratar, que vai conviver com ele. Seja ele o tratador, o cuidador, o biólogo, o médico veterinário, o zootecnista. Então, você imagina um elefante, se você não tiver um controle do comportamento dele, você não faz nada, tá? Então, é um animal extremamente bruto, que tem uma força excomunal. Então, se você não tem uma cooperação da parte dele, esqueça, nada vai conseguir lhe ajudar para fazer um tratamento realmente efetivo, tá? E nós temos aí o exemplo, né, o chimpanzé zoológico, que me permite auscultar, depois de muito trabalho, porque até ele parar de mexer a boca é complicado. Eita, meu Deus. Ele passa cocô em você, quer examinar você primeiro do que ele. Leva um tempinho, mas ele deixa. Tem aqui uma macaca-aranha, isso é no início do treinamento. Primeiro a gente usa a seringa sem agulha, depois a agulha só com soro, e assim vai ganhando a confiança. E sempre, né, recompensando com algum item que ela gosta. Pode ser um afago, pode ser uma alimentação. Tá? Deixa eu só tomar o brinquedinho aqui da cachorrinha. E aí a etologia está muito disso, né? Estuda esse comportamento que ajuda no condicionamento com reforço positivo dos animais mantidos sob cuidados humanos. Tá vendo? Não podemos falar em medicina ou conservação em si se você não entender um pouquinho de nutrição. É extremamente importante essa parte, porque é isso que vai gerar um animal saudável, né? Depois da nutrição, nós temos um ambiente confortável. Então, o que vai tornar um animal saudável é um alimento adequado e um ambiente confortável, tá, pessoal? Seja ele que animal for, tá? Se ele não tiver um alimento satisfatório ou um ambiente confortável, que deixe ele seguro, que ele se sinta realmente à vontade, você nunca vai ter um animal plenamente saudável. Então, coloquem isso em mente, seja ele que animal for, tá? Se você quer um animal saudável, tem que ter um alimento bom e um ambiente confortável. E aí, esses aí são só poucos exemplos do que nós podemos enfrentar e necessitamos aprender para poder atender as necessidades mínimas de cada espécie que vocês vão trabalhar. Então, ó, dentro da atuação, nós temos a clínica particular, que tem crescido muito, né? A gente vê aqui em Recife, várias clínicas já estão com essa especialidade, né? E a gente vê que o público em si, eles têm diversificado muito o cuidado e as espécies que desejam criar. Então, essa calopsita, periquito, jandaia, tem sido bastante. Passariforme, tenho atendido com frequência. O papagaio já diminuiu, o jabuti diminuiu, mas calopsita, agaporn, periquito, tem aparecido bastante. Serpente, tem aparecido bastante, tá? Então, se dediquem a isso, vocês que gostam de animal silvestre, se dediquem que o campo está melhorando. Não só aqui na capital, viu? No sertão já tem muita gente também. Assim, zona da Mata Agreste tá todo mundo, né? Todas essas regiões estão a gente nota um aumento
na procura pela assistência de animais silvestres. Coelho, preá, tem aumentado bastante. Nos zoológicos, né? Então, zoológico é frequente, né? A sua rotina realmente é de estar sempre avaliando o animal, trabalhando o preventivo, né? Sempre buscando levar a eles um conforto para que eles não adoeçam. Mas, quando adoece, você tem que realmente estar preparado para agir. Aqui no Zoológico Recife, eu me deparei muito com aquela situação de animais senis. Então, uma prova maior de que o tratamento está sendo satisfatório é a longevidade. Vários animais, o leão, né, tiveram muitos problemas esse ano passado, de câncer. Tudo isso decorrente do tempo de vida aumentado que os cuidados do cativeiro têm gerado. Então, quanto melhor a gente cuidar, mais tempo eles irão viver. Mas aí, como efeito colateral, vem a doença da velhice. Então, ó, esse tigre que está ali em cima, ele tinha artrite, né, em várias articulações, tinha gastrite, tudo decorrente do muito tempo de vida. Outra coisa bem comum, que às vezes ocorre, por mais que você tenha controle, é a obesidade. Vez por outra, você está pegando animal obeso, porque realmente eles têm a limitação do espaço e acaba acumulando gordura. E quanto mais velho vai ficando, mais gordinho também vai gerando esse acúmulo de gordura. Tá? Centro de triagem, né? Nós temos os CETAS, que antigamente era no IBAMA, mas passou para a CPH. Então, desde 2013, 2014, essa parte que era federal passou a ser estadual. E aí, por muito tempo, eles procuraram um lugar para se estabelecer e, atualmente, estão estabelecidos lá na PR. Uma PR que liga a BR-101 à estrada de aldeia, que é o CETAS Tangara. Então, é um local também que vocês, né, como médicos veterinários, biólogos, podem trabalhar, e realmente é um lugar extremamente bom para se aprender todo tipo de problema com animais silvestres. Lá é um poço de aprendizagem, é um poço de problema, é um poço de doença, porque chega animal com todo tipo de problema no mundo. Então, se quiser aprender medicina, meu amigo, CETAS é o lugar. E tem os projetos de conservação, né? Aqui são alguns exemplos, né? Isso aqui é massa. Quem puder, isso aqui eu vim conhecer um pouco depois, né? Eu estava na metade do curso, perto de se formar, mas esses projetos são muito, muito arretados. Quem gostar da área ou de carnívoros, ou de répteis, ou de animais marinhos, de aves, se tiver a oportunidade de ir para algum deles, vá, porque é muito bom, tá? Vocês vão lidar com profissionais extremamente experientes, vai aprender muita coisa. Em toda a região do Brasil tem, tá? Então, os procarnívoros, eles trabalham muito com esses conflitos, né, de donos de gado, de criação no geral, que acaba sofrendo ataques de onça. Então, eles têm que estar no meio dessa guerra, mas tem tido bons frutos. Então, é um trabalho extremamente satisfatório e muito, muito massa, está no meio do campo. Tem o projeto da Ararinha Azul, o projeto Peixe-Boi, alguns, infelizmente, deixando, né, como o projeto Tamar. Aqui são outros, ó. Tem o Eco Associados, que é em Porto de Galinhas, quem gosta aí dessa parte de animais marinhos. É a Mata Ciliar, que é lá em Jundiaí, é uma referência muito boa. Vários estudantes daqui de Recife já foi para lá e vários foram chamados para trabalhar lá. Aqui tem o Instituto IPGM, né, que é de preguiça, que atualmente eu faço parte, foi a minha esposa que como é, meu Deus, inaugurou, que criou esse projeto, graças a Deus teve liberdade de se estabelecer lá no zoológico. Então, trabalha muito com a parte de xenartros, né, seja ele os tamanduás e as preguiças, muito mais com preguiça, mas não é só com bicho preguiça, tá bem? E está sempre abrindo para voluntariado, viu, pessoal? Se puder, só entrar na página, o pessoal lá sempre divulga. E tem, dentro da gama de trabalho, tem as consultorias ambientais, tá? Então, essa parte, eu só vim descobrir isso depois que eu me formei.
se eu soubesse antes, eu tinha me enveredado para trabalhar nisso, porque para mim, a melhor área para o médico veterinário de silvestre. Eu gosto muito, porque estar no campo. Absorve muito mais biólogos, mas tem os períodos, né? Tem os resgates de fauna, ou levantamento, que pode ser levantamento de fauna, vou falar um pouco adiante, pode ser feito pelos veterinários também, mais biólogos. Mas os resgates de fauna tem que ter o veterinário. Então, são trabalhos, tá no campo, são muito bons, muito satisfatórios, e é conservação pura, esse tipo de atividade. Então, pena que não aparecia tanto, agora sim, está aparecendo bastante, mas 2008 para cá, poucas vezes apareceu, para mim, no caso, mas é um campo muito bom. Quem gostar de estar no meio do mato, longe da família, pode ir, que é bom. Temos, assim, né, aqui a gente está vendo a construção de uma barragem, né, uma barragem, provavelmente para atender às necessidades de energia por hidrelétrica, e tem aqui os painéis fotovoltaicos e os parques eólicos, tá? Uma coisa que chama a atenção, muita gente fala, né, diz que é energia limpa, mas essa visão eu não tenho assim, tá, pessoal? Eu já participei desses 3 tipos de consultoria, né, seja barragem, eólica e fotovoltaica. Todas elas eu vi grandes áreas de mata sendo suprimidas, né, que a gente chama de supressão vegetal, né? Tem áreas bem antropizadas, né, mas tem áreas que não eram. Vi muita caatinga alta, caatinga boa, secundária, sendo derrubada para botar a torre eólica. Então, eu costumo dizer que é uma energia menos suja, mas não é limpa como querem pregar para a gente, tá? Porque realmente muitas áreas são devastadas para poder montar esses parques eólicos e fazer as linhas de transmissão, né? Vocês sabem que tem que fazer a linha que vai levar a energia que ele vai produzir, tem que levar através de cabos. E para construir essas linhas, mato para o chão. Então, sempre que vocês viram uma pessoa falando isso, né, fiquem de orelha em pé, porque não é bem assim. Mas isso tudo para atender as necessidades humanas, né? E aí, ó, desde as consultorias vem o levantamento de fauna. Esse trabalho pode ser feito antes do empreendimento, né, empreendimento de hidrelétrica, de eólica, ou pode ser um projeto de conservação para ver como é que está a área. Então, o levantamento de fauna em si, basicamente, na maioria das vezes, realmente é feito por biólogos, mas também médico veterinário pode fazer tranquilamente. São atividades que não impedem os profissionais de realizar. E é uma atividade extremamente prazerosa, tá? É o desafio de estar no mato, de descobrir que animal está, de investigar vestígios, tá? Tem o uso da câmera trap, você fica doido para no outro dia chegar lá e ver que animal passou. Você também pode preparar, né, as armadilhas de pegada, botar uma isca para realmente atrair para a área que você deseja que o animal passe, para ter aquele registro, tá? Entender, ó, e muito importante você entender de pegadas, né, de tipos de tocas. Essa vivência do campo, velho, não tem livro que vá lhe dar o suporte que você precisa. É viver, tá lá, com erro e acerto, tá? Eu, assim, tive o privilégio na minha infância, meus avós no sertão, né, lá em Triunfo, então eu vivia no meio do mato. Então, graças a Deus, tenho uma experiência boa por causa disso, porque realmente eu vivia no mato, procurando bicho. E cada pegada nova era um desafio para identificar o animal. Isso me ajudou muito e ajuda até hoje nas minhas consultorias, as que eu participo, tá? Então, ó, identificar que tipo de toca, vocês, ao longo da sua experiência, vocês vão ver que os animais, né, tem essas tocazinhas, né? Então, dependendo do animal, a toca tem quase que o formato dele. Então, a toca de um cuti é um pouquinho diferente da toca de um peba. O peba é mais achatadozinho, é meio quase que o formatozinho do corpo dele, dependendo do substrato que ele utilizou. A pegada, né, se tem a unha, se não tem, se o coxinho é redondinho ou é retangular, aquela pegadinha com o dedo mais comprido, se tem uma membrana interdigital, isso é muito interessante. A gente vê as fezes, a composição das fezes, se tinha pelo, se tinha formiga, se tinha asa de inseto. Então, isso tudo são desafios que nos movem.
É muito bom estar no campo com isso. E aí, o cocôzinho? Alguém saberia dizer de que é esse cocôzinho? Eita, povo. Pode falar, povo. Eu não sei, não. E cabra. Certo. Então, como a gente está trabalhando com animal selvagem, diga um similar com a cabra. Tem umas cabras selvagens no sertão. Saia dessa, meu amigo. Não me faça raiva, não. Se eu tivesse intimidado, eu ia mandar você se lascar, mas não tenho, não. Eu ia dizer viado, somente porque é parenta, mas aí eu acho que Mas não. é isso mesmo, é viado catingueiro. É viado catingueiro. Eu Tá? já vi isso em algum lugar, aí fiquei tentando pensar, então isso parecido com o cabra. Deixa eu Já, ver, já. tá? Esse de cima, esse da direita. Sim, agora da esquerda não é não, da esquerda é outro, no caso. Ah, para mim é, perdão, para mim é direito. Você põe... O outro, o que não é de viado catingueiro, que tá mais claro, esse mais escuro. Sim. Quem seria? Alguém chuta? Aí, eu ia dizer algum... Seria cabra também? Não. Hã? Seria cabra também? Não. Eu ia dizer gado, de gado, mas De eu acho jegue, que não. de jegue. Sai dessa. Quem tá falando de jegue? Eu vou pegar seu nome. mamífero. Deixa eu ver sua cara, viu? Mamífero. É animal silvestre, bexiga. Eu ia dizer gado, mas não é, silvestre, mas eu já vi assim também em mata. Eu tô tentando pensar aqui. E outra coisa importante, pessoal, Parece sempre que aquele colocar cocô da cabra a cabra tá com algum problema intestinal. Por isso que tá tão E o Pense outro parece que ela tá mais Você é veterinária, você é veterinária, né? Pense, vai estar Eu sou bióloga. Ave Maria, então já tá com... Isso é de cateto, tá, pessoal? Cateto. Da família do cateto, queixada, tá? Essa é a outra fezes. Agora, uma coisa importante. Deixa eu ver se nas outras tem, peraí. Uma coisa importante, sempre que vocês forem registrar, coloque algo que sirva de parâmetro. Aqui o pessoal usou uma régua, mas você pode botar um isqueiro, uma caneta, a sua mão, tá? Sempre que vocês desejarem registrar algum vestígio de um animal, coloquem do lado dele um parâmetro que você, ou quem for olhar a foto, conheça, tá? Então, imagine essa pegadinha aqui sem a régua. A gente não ia ter noção de tamanho. Mas se a gente botasse uma caneta, um isqueiro, uma chave de carro, eu conheço o tamanho desses objetos. E daí eu tenho noção do tamanho da pegada ou do vestígio que eu desejo olhar. Tá? Então, aqui, ó, nessas fezes mesmo. Eu sei o que é, mas, por exemplo, o Quandu tem as fezes parecidas. Então, dependendo da distância que você tira a foto, a bolinha da fezes, que a gente chama de síbalo, ele pode confundir. Então, sempre que possível, coloque um objeto ou um parâmetro, uma trena, qualquer coisa que sirva para a gente ter noção do tamanho. Isso é uma escala que vai lhe ajudar a identificar de quem é aquele vestígio. Tá joia? Vamos lá. Então, ó, dentro das consultorias, nós temos aí as linhas férreas, né? As ferrovias. Você vê aí o trator está fazendo a supressão, que a gente chama de supressão vegetal. Então, essa parte do empreendimento já vem depois do levantamento de fauna. Foi feito um levantamento de fauna e gerou um relatório, e viu que, assim, que fauna local está ali. Dependendo da situação, né, os relatórios, eles recomendam alguns cuidados, ou até mesmo esperar um pouco a obra andar, porque pode ser, por exemplo, tem um ninho ou uma toca de um animal raro, que eles pedem para pelo menos esperar os filhotes sair, se virar sozinho para depois suprimir. Mas o empreendedor dificilmente obedece, né? Os relatórios de impacto ambiental. Mas o que eu estava dizendo essa parte do trator, já tirando a mata, ela vem depois, bem depois do levantamento de fauna, nessa parte aqui, meia hora antes, por exemplo, ocorre o que a gente chama afungentamento de fauna, que é você ir na frente, né, do maquinário, para você ir espantando os animais que estiverem no meio do caminho, ou até mesmo resgatar. E aí vem o resgate de fauna, tá? Então, nesses empreendimentos, temos o levantamento de fauna, o afungentamento de fauna e o resgate de fauna, tá? Então, por exemplo, antes do trator, vai o pessoal com facão, depois o pessoal com motosserra, e depois o trator para limpar tudo.
Então, são 3 fases onde a presença do biólogo é extremamente necessária, assim como do veterinário. E sempre que o animal acaba sendo, né, animal se ferindo, e aí ele tem que ser prontamente resgatado e tratado pelo médico veterinário. Então, todo empreendimento acaba havendo essa necessidade do profissional especialista, tá? Seja ele hidrelétrica, painel solar, e parques eólicos, tá já? Se houve supressão de mata ou por limpeza do trator ou por alagamento, né, pelo enchimento do reservatório, se vai ter a exclusão daquela mata naquele local, tem que ter o afugentamento e o resgate. Então, aqui, ó, dá para entender, nessa foto de baixo, são barcos, né, já trabalhando na parte que encheu, né, provavelmente era uma área mais baixa, aí encheu, e já tem que trabalhar com os barcos, resgatando os animais que não conseguiram sair a tempo. Essa outra aqui é uma área, parece muito a área de Caatinga, vi muito isso no sertão, principalmente para abrir as estradas para o empreendimento de torre eólica. Então, aqui, ó, tá vendo aí, ó, as serpentes, né, que tiveram sido resgatadas, isso aí provavelmente é um enchimento de uma barragem, tá, depois. E ali um coandu, que às vezes ficam ilhados em algumas árvores e você tem que ir resgatar. E o anfíbio, então, vocês vão trabalhar com todo tipo de animal, tá, pessoal? E aí, atentar para o uso dos EPIs, né, os materiais de proteção, extremamente importante. As vacinas têm que estar em dia, então a saúde do profissional também tem que estar em dia para realizar esse tipo de trabalho. Pedir a Deus não aconteceu nada, porque você às vezes fica em um lugar tão longe que é melhor pedir um rezador para fazer alguma ajuda do que chegar no posto médico. E aí, vem um pouquinho da medicina da conservação. Alguém nunca ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar, foi? Que beleza. Esse O povo tá bem silêncio é entendido. horrível, né? Mas eu acho que quando pergunta ao contrário, se ninguém responde, é porque ouviu. Eu deduzo. Por isso que presencial é melhor, que você olha logo para a cara, vê logo quem está com vergonha e pergunta logo a ele. Então todo mundo já ouviu, né? Eu não vi, não, mas assim, pelo nome dá para ter uma ideia do que se trata. Olha, isso é bom, porque é o seguinte, hoje, graças a Deus, está melhorando, mas é um termo que eu vi pela primeira vez em 2004, cara, né? Então, são termos que foram surgindo, né, a partir dos anos 2000, e com a divulgação, com o desenvolver de trabalho de outras pessoas que iam reunindo, né, profissionais de diferentes áreas, foram fazendo essa divulgação e desenvolvimento do que é essa ciência, né? Às vezes, muita gente preocupada em o que é definir, mas é complicado, existem muitas variáveis, mas essa medicina da conservação, é uma área que ela se dedica muito, né? E se preocupa a resolver os problemas gerados pela disseminação de patógenos, né? Dentro do meio ambiente. Disseminação essa que vai combinar com a perda de biodiversidade, né? Com a alteração do ecossistema e, consequentemente, a perda do valor biológico. Então, ela se dedica muito a isso, né? Quando a gente vê o termo medicina, a gente já imagina logo que é preocupado com a saúde, aquela preocupação direta com a saúde, no caso, a saúde ambiental, saúde dos ecossistemas, tá? Então, as várias reuniões entre os vários profissionais de diferentes áreas, tá? Foram confluindo para tentar chegar no senso comum, desenvolver uma definição, mas a definição essa que é só para dar um norte, mas que não é fácil definir porque a área é bem vasta. Então, tá aí essa definiçãozinha, né, que é uma ciência interdisciplinar, né, várias áreas de estudo, principalmente as áreas ambientais, mas não limitado a elas, que estuda as múltiplas interações, né, das vias entre o patógeno e doença. Por um lado, entre as espécies do ecossistema, por outro, com o objetivo de atingir a saúde ecológica, né, saúde dos ecossistemas, para mitigar, né, os efeitos da perda de biodiversidade. Então, a ciência, como tem aí embaixo, é voltada para enfrentar ameaças crescentes, né, a gente vê aí constantemente, né, o surgimento de novos patógenos, e é exemplo do que foi essa pandemia.
Ô, Denison, Oi. eu tenho uns amigos que trabalham com anfíbios, aí eles relatam bastante de problemas com anfíbios e fungos na pele. No caso, seria uma área de atuação da medicina da conservação? Sim, muito, e mais outra que eu vou falar logo após ela, mas extremamente interligado, tá? Então, sim. E tem aquela também que eles são excelentes bioindicadores da saúde ambiental, né? Os anfíbios são dos melhores bioindicadores, assim como os insetos. Então, tem relação direta, sim, com a conservação e com a medicina em si, tá? Então, aí, ó, para ilustrar, para a gente fixar um pouco na mente, é o que é a imagem da conservação em si, né? Essa interação, a gente vê que não existe fronteiras, mas sim uma sobreposição das áreas, já é? E aí, ó, com o avançar da coisa, com a introdução de novos colegiados, de novas instituições, vem o que a gente chega na saúde única. Esse termo eu vim assim, 2010 para cá, que eu vim ouvir e estudar mais sobre ele, tá? Que realmente a saúde única chega a ser um complemento a mais do que foi a medicina da conservação, tá joia? E aí, assim, definir também é outro complicante, né? Porque ele é muito mais abrangente do que a medicina da conservação. Então, tem esse conceitozinho que foi colocado aí, né? No esforço integrado, né? Multidisciplinar, mais uma vez falando, né? Tem um trabalho no local, né? Na região ou no mundo, para garantir a saúde das pessoas, animais e meio ambiente. Então, aqui, ó, a gente mostra, essa aqui é a imagem que para mim melhor representa, né? Tipo, a saúde única, ela engloba tudo, envolveu vida, tá dentro da saúde única, tá? Então, aí tive aqui nos anos 2003, 2004, né? Que o termo foi usado pela primeira vez e estava muito ligado ao surgimento das doenças que têm rápida disseminação. Já veja que já se falava na síndrome respiratória aguda grave, já em 2004. E também na mesma época teve aquele, não sei se vocês pegaram, né, não sei a idade de vocês, o que foi aquele alarde em relação à gripe aviária, H5N1, que foi realmente uma loucura, não se comparou, já foi naquela época, foi bem complicado, mas veio essa pandemia e parece que, assim, poucos ensinamentos, né, podiam ter absorvido melhor o que o H5N1 mostrou para poder agir melhor agora com a Covid. Então, ó, em 2008, né, teve a união da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Organização da Saúde Animal e das Nações Unidas para gerar uma definição e mostrar que essa união representa o que é a saúde única, né, a saúde geral. Não existe, não tem como você desvincular, né, a saúde humana, né, já que as pessoas às vezes dão mais valor a ela está diretamente ligada à saúde ambiental e à saúde dos animais. Não tem como desvincular humano, animal e ambiente, não tem como. E isso foi aprendido a duras penas ao longo da história. Então, hoje, está mais que provado que não existe separação nesse sentido. Tudo tem que estar envolvido e tudo tem que ser trabalhado para atingir o equilíbrio, né? O equilíbrio de todas as partes. Que é esse equilíbrio que gera a saúde nessas três vertentes que a gente fala. Tá já? Então, aqui, ó, puxando para nós como profissionais, né, da veterinária, até no núcleo de apoio à saúde familiar, o médico veterinário está atuando, né, como parte também da saúde única, mostrando, né, para a população no geral, principalmente a população mais carente, a importância, né, de se ter um ambiente saudável juntamente com os animais para assim conseguir ter uma saúde humana satisfatória, tá? Então, eu deixo como tarefa de casa para vocês, tá, pessoal? Estudem sobre medicina, conservação e saúde única. Isso é uma constante, de agora em diante, é uma constante na vida de todos nós. Então, por favor, se dediquem a isto, tá? Será muito importante para a formação, para o bom entendimento, para a formação da opinião de vocês, tá? E, acima de tudo, para vocês desenvolverem
trabalhos, né, atividades que promovam, assim, essa saúde completa, tá? Então, por favor, se dedique a isso a partir de amanhã, que eu vou cobrar. Então, para você ter uma ideia, né, as infecções, é coisa recente, dado recente, 2019, infecções emergentes, 70% são por vetores ou zoonoses, tá? Então, a coisa não é simples, tá? A responsabilidade de nós, como os profissionais das áreas ambientais, da saúde, é muito alta. É nobre, mas é de uma responsabilidade muito alta. Então, não durma no ponto, não fraquejem, busquem se atualizar, busquem melhorar, informar quem precisa, tá? Porque a coisa é séria, tá? E aí, só para citar alguns exemplos, né, das zoonoses, isso tudo, ó, são zoonoses que podem afetar e pode gerar grandes perdas em todos os sentidos, né? Perdas econômicas, perdas humanas, perdas animais. Então, a gente, como profissional da saúde, diretamente ligado aos animais, tem uma responsabilidade muito grande. Então, se atente para isso, tá, pessoal? Se atente para essa situação, ok? Então, fica aqui um pouquinho do que eu desejei passar para vocês. Espero ter contribuído com alguma coisinha e estou aí à disposição para as perguntas. Eu só não sei como é que eu saio daqui para eu ver a cara de vocês. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço agora, meu amigo? Volta no Meet e para de compartilhar. Ok. Aí, para a apresentação, né? Isso. Beleza. Ok. Bom, esse é o momento para a gente interagir, não é? Quem tiver perguntas, tem algumas perguntas aqui no chat, hein? Meu amigo, tem que ler para mim, que eu não sei mexer nisso, não. Eu leio aqui. Pode ficar tranquilo. Bora lá para o comecinho. Ítalo levantou a mão. Poderia Pronto, começar com ele. Pode falar. Não é minha área que eu pretendo, né, como veterinário, mas eu sou famoso curioso. Eu já estagiei no sertão, já morei lá. Então, o papel do veterinário é essencial, eu percebo isso. Na clínica particular que eu chegava, era todo tipo de animal que chegava. De caçaco até viatingueiro, até por aí vai. Então, primeiro, eu queria saber qual o primeiro método que o médico veterinário tem para depois, obviamente, partir para o veterinário especializado. Quais os primeiros procedimentos que precisa ser feito? Tu fala de aprendizado, para você aprender a atuar na área? Não entendi a pergunta. Qual o procedimento em termos de quê? Não aprender a abordar. Por exemplo, é uma clínica particular de pequenos. É uma clínica particular de pequenos. Então, qual seria a primeira coisa? Se chega, por exemplo, um caçaco, ou chega um preá, ou por aí vai. Qual o primeiro procedimento que precisa ser feito para, logo após, indicar só, vamos, daqui eu fiz o básico, vamos embora para um veterinário especializado. Qual o primeiramente precisa ser feito? Tá. Não, veja só, o que a vida prática me ensinou, que realmente, se você não tem... Você só pode realmente meter a mão para tentar resolver um problema daquilo que você não sabe, se for a única opção. Porque hoje o mercado e a necessidade é de que você se qualifique cada vez mais numa área específica. Por exemplo, várias pessoas pedem para atender animal doméstico. Não atendo, né? O básico e tudo que eu oriento, mas eu não me meto a tratar de um animal doméstico. Seja ele até um cachorro. Geralmente eu brinco, ó, se fosse uma raposa eu sabia, se fosse um jaguatirica eu tratava, mas o gato não. Então, agora lá eu sei que é bem assim, então, numa situação do sertão, você recebe um animal silvestre, o básico, se for uma situação de emergência, que aí provavelmente será, que é uma... justamente emergência, por exemplo, a clínica ficaria em Afogado da Engazeira. Então não, lá perfeito. É normal ter carcará, ter... Por aí vai. E aí a gente precisa chegar alguma coisa de madrugada, precisa atender, sabe? Precisa prestar os primeiros socorros.
O que eu recomendo, assim, se dependendo do que você frequentemente recebe, você já preparar um protocolozinho específico, por exemplo, para ave de rapina é isso que eu devo aplicar. Por quê? Porque, no geral, você, numa emergência de um cachorro, você sabe, vai botando oxigênio, já aplica a droga analgésica, um anti-inflamatório, um antibiótico. Mas para o animal silvestre, se você não tem essa vivência, você não vai saber que dose aplicar, a frequência, né? Então, você pode tirar ele de uma crise, colocando oxigênio, fazendo a fluidoterapia, mas já para aplicar um antibiótico ou um analgésico, se você não tem a vivência, um livro para consultar, você não vai resolver muito. E aí, teria que, teoricamente, encaminhar ou para um especialista ou para o centro de triagem que fica na capital, tá? Então, entendi. É justamente esse problema, é a distância do sertão até a capital, o problema é justamente nesse. Pronto, e a gente pensa mais no bem-estar animal. Agora, diante dessa dificuldade, você quer que você já tem que criar. Eu recebi hoje um timbu. Não salvou, você já tem que sentar, vou criar um protocolo hoje mesmo para timbu. Então, você vai ter que estudar para saber, ou então procurar ajuda de profissionais, a gente está para ajudar. E, ó, básico, né? Analgésico básico, a dose é essa, anti-inflamatória é essa, e você pode tirar de uma crise. Agora, afora conseguir salvar ele de uma situação de emergência, a gente tem que saber no pós. O que é que vai ser feito pós? Porque, por exemplo, eu já ajudei uma mulher de Roraima com um hamster. Há 2 anos, ela não conseguia um profissional em Roraima para atender o hamster. E aí, conseguimos o telefone, sei lá, quando não foi na internet, mas esse animal tinha um dono. Mas, no seu caso, se for um animal de vida livre, depois que ele ficar bom, por exemplo, se perder uma pata, né? Se um membro for amputado, e aí? Não? Então, não só o tratar momentaneamente, ou um tratamento de 10 dias, mas pensar o que vai ser feito depois disso. Por exemplo, muita gente chega com um filhotinho de passarinho. Às vezes lá, os funcionários zoológicos, um passarinho que está sabidamente sendo acompanhado pelos pais, né, está saindo do ninho, aprendendo a voar, chega com ele na mão. De imediatamente ele manda voltar para onde estava. Porque ou os pais estão acompanhando, ele está aprendendo a voar, ou se é assim, ele tem o ciclo de vida dele. Se um predador tiver a sorte de pegá-lo, esse respeito à natureza que eu acho que deve ter. Porque depois eu vou pegar um bichinho desse, né, um rolinho, um BTV, botar na gaiola, vai ficar adulto e aí? Tá? Ele não exerceu a função ecológica dele. E ele teria muito mais chance se tivesse com os pais sendo vigiado. Tá? Então, muito mais do que você salvar naquele momento, que aí você realmente teria que estudar sobre as diferentes espécies que você recebe, é pensar o que vai fazer depois. Se tiver a logística de mandar para a capital, para o centro de triagem, e eles terminam de tratar e vão destinar de forma adequada, é bom. Mas, se não tiver, realmente é uma situação bem particular que você vai contornar ao longo da sua vivência. Mas, se você tem uma certa frequência nisso, pode até entrar em contato comigo aí, deixa meu contato, mas crie protocolos para os animais que você recebe, né? Já deixa lá prontozinho, tipo uma pastinha mesmo, para você consultar. Chegou assim, chegou um cacará, é assim, chegou um timbu, que é o caçaco, é isso que eu devo aplicar, e assim você vai aprendendo. E você, no seu caso, vai ser com erro e acerto mesmo, viu? Mas pode chamar a gente, que a gente ajuda. É porque minha área é cirurgia de grãos que eu pretendo. Então, meu querido. Não, mas é porque, feito eu falei, eu sou curioso, que eu gosto de aprender isso. Tá, João, tranquilo. Fique à vontade para entrar em contato, depois deixar meu telefone, acho que alguém tem aí, quem entrou em contato comigo, meu Deus, se não. Pode deixar meu telefone com todo mundo aí, viu? Perfeito. E eu queria só saber, por último, durante a graduação, qual foi, pela área, o principal problema não problema, mas dificuldade que você teve com a vivência? Então, Isso é uma boa pergunta. Eu peguei minha transição da coisa ruim, tá? Vai entender. Eu peguei uma transição, né, da coisa bem ruim, né, de fonte de pesquisa para uma coisa melhorada, porque eu peguei profissionais que já ralaram muito mais que eu, mas que me ajudaram, e que hoje a coisa está bem melhor. Então, na minha época, o que eu fazia? Minha sorte, como eu falei, né, minha infância, né, embora eu seja da capital, mas eu cresci no sertão, e lá no sítio eu tinha muita vivência no meio do mato. Aí, aqui, eu ia atrás dos livros mesmo, né, por conta própria. Então, tive investimento próprio
para ter que comprar livros, fazer mini curso, ir para congresso. Então, realmente foi um investimento por fontes próprias. Perfeito. Um minutinho só, pessoal, rapidinho, um minutinho só, tá? Eu só... Problemas do EAD. É isso aí. Tem agora Elizabeth e Júlia, né? Na fila. Vamos aguardar. Pronto, pode ser agora. Só perguntar. Tem duas pessoas na fila, Elizabeth, Júlia e Karine Wagner. Vamos lá, Elizabeth. Boa noite mais uma vez. Professor, gostaria de saber se o senhor consegue tirar essa dúvida. Há um tempo eu assisti um vídeo de um grupo que eles estavam in situ, visitando, assim, atendendo alguns animais, fazendo marcação. Aí eles pegaram um felídeo e anestesiaram ele tudo para poder ver, só que ele havia sido atacado por um ruminante e a pele dele foi rasgada e estava pendurada. Aí eles só fizeram uma limpeza no local e falaram que eles não podiam mexer nisso, não podiam costurar, porque estaria mexendo na natureza. Eu queria entender isso, se existe algum protocolo quanto a isso, se a gente pegar um animal, a gente não poderia, num caso desse, atender ele apropriadamente, fazer uma sutura, algo do tipo. Né, então, eu não sei se tem protocolo em si, mas a grande dificuldade nessas situações, realmente, é acompanhar o pós-procedimento, tá? Então, se uma lesão, se o animal sofreu uma lesão que tem uma perda de tecido, no caso de pele, ou se foi por mordida, por exemplo, mordida, você não pode fechar, né? A não ser que seja você socorreu de imediato. Mas se já tem mais de 6 horas, o interessante é que não fez. Você tem que lavar e deixar aberto e cicatrizar, que a gente chama segunda intenção. Em lesões maiores, realmente você precisa acompanhar o pós. Agora, provavelmente eles fizeram, sim, né? Fizeram um atendimento mais emergencial e tem que soltar o animal muito mais pela condição psicológica do animal. Eu vi muito isso nos setas. Animal adulto, né, animal selvagem, que chega adulto, ele ia a óbito muito mais pelo efeito psicológico de estar sendo manejado, tá, do que provavelmente pela lesão que ele tinha, tá. Já tive situações que eu sugeri, animal até com uma lesão de pele mais séria, que soltasse logo, porque o animal não estava comendo, toda vez que a gente ia pegar ele, ele se debatia muito. Então, esse efeito psicológico é muito mais deletério do que se a gente soltasse, ele consegue se adaptar e tem muito mais chance de sobreviver, tá, pessoal? Então, vi isso com muita frequência, tá? Vi várias vezes Tamanduá mirim morrer, chegava adulto, porque ele não se adaptava ao pouco tempo do cativeiro em que precisava ser tratado. Então, é muito mais nesse sentido. Se você mantiver, por exemplo, um animal selvagem desse, uma onça, num tempo para ser tratada, só essa proximidade com o humano já é suficiente para ele baixar a imunidade e vir a óbito por efeito psicológico mesmo. Então, eu acredito que é muito mais nesse sentido do que outra forma, mas provavelmente foi feito um tratamento daquela lesão, um analgésico, para depois você soltar e deixar a natureza agir por conta própria, porque ele tem muito mais chance de sobreviver se ele se soltar e se recuperar sozinho. Isso é fato. Certo, obrigada. Isso acontece muito com aves, né? Geralmente o pessoal chega assim, para mim, pergunta, achei um bacurau, um novinho, ou, sei lá, um pardal. Isso. Aí, o que fazer? Eu sempre dou o conselho de deixar lá um pouquinho, para ver se os pais chegam. Pronto, bacurau, você falou bem, bacurau, meu Deus, o povo não sabe que ele faz um ninho no chão. Aí achei no chão. Não achou no chão, meu querido, ele estava no chão porque é lá mesmo. Então, é muito comum isso acontecer. E, socó, galinha d'água, frango d'água, meu querido, não salva não. Pode deixar lá, não salva não. Se ele vier para criar na mão, ele morre. Pode ter certeza. Fica fofinho logo, né? Fica, não rola não. Ele não come, você bota a comida, ele vomita na sua cara. Você bota uma liga, ele segura. Quando você tira a liga, blá. Então, assim, tem certos animais que não tem jeito. É melhor soltar e deixar a natureza agir, que ele se recupera. A gente já vê na natureza animais que, às vezes, perdeu um pouquinho o finalzinho do membro, perdeu um dígito e tudo, se recupera.
Mas se for adulto, velho, é muito complicado. Karine agora. Pode falar, Karine. Olá, professor Denilson. Boa Tudo noite. bem? Obrigada pela palestra, muito boa. Viu? Obrigado. Ô, professor Denilson, com relação, quando você colocou lá as fotos, né, para dizer se era de cabra, assim, era de cabra 1, aí, porque eu já criei cabra. E assim, quando eu falei sobre a questão do cocô da cabra, ele estava juntinho, tem algum problema com diarreia, porque o cocô da cabra é normal, natural, saudável, quando ele tá soltinho, né? Feito uma semente de mamão, só que maior, né? Isso. E, assim, eu tive alguns probleminhas na criação da cabra, porque, assim, tinha umas cabras que apareceu com caroço no pescoço. E esse caroço, diziam para mim que se eu sajar ele, assim, esperar ele ficar no ponto de sajar, né? Tirar todo o pus, ele não aparecia mais. Só que, tipo, ele aparecia, só que aparecia em outras áreas do não aparecia nas articulações, não? Também, nas articulações. Já ouviu falar linfadenite caseosa? Eu já ouvi falar já. Só que eu queria saber com o senhor se ela é infecciosa, contagiosa. E, assim, se há o tratamento, uma vez que você saja, ele para de nascer ou ele não? Não. E se isso afeta o leite também da cabra, assim? Não, então, veja só. Tanto para nosso consumo, quanto para o consumo do bezerro, se vai passar para ele aquela doença. Até onde eu, assim, eu tinha conhecimento, né, da época que eu ia para as aulas de campo, que eu me lembro vagamente que é o seguinte, a linfadenite, né, realmente ela não é uma coisa que tenha cura. E qual é o grande risco? Realmente é bem contagiosa, ela se dissemina muito rápido. Tanto é que a recomendação é realmente zera tudo, né, abate os bichos, dá um vazio sanitário para você adquirir novos animais. Por quê? Independente da fase que você for sajar, quando você fura, né, faz a incisão, que você bota aquele pus para fora, você está liberando aí o agente no ambiente. Uma vez ele no ambiente, seja ele na secreção, na cama, no substrato, no bebedouro, nas paredes, ele fica muito tempo ali. E é uma fonte de transmissão fácil, tá? Porque você não elimina a não ser com fogo, ou algum produto químico, à base de amônia, hipoclorito. Então, o cuidado, ou a recomendação de não sajar, é muito mais para você não espalhar o agente que causa o problema, tá? Então, se o plantel já está afetado, o mais indicado realmente eliminar logo os animais, fazer base sanitária para adquirir novos, tá? Então procura ler sobre o problema, né, linfadenite caseosa, tem outros similares, que agora eu não lembro o nome, mas é muito disso. Agora, professor, dissemina. Só outra pergunta, como é que ela pega essa doença? Porque uma vez que ela não tem cura e tem que matar o animal, e outra, a gente às vezes pode ser lesado, porque a gente adquire um animal, a gente não sabe se ela está com aquilo no organismo, e quando vem a imunidade abaixo, ela se manifesta. Então, por que você sabe? Porque justamente nem todas as pessoas, né, têm a orientação adequada, e nem todas as pessoas fazem o procedimento adequado. Tá? Então, por exemplo, todo criador de bovino sabe que tem que se vacinar quando a febre aftosa, né? Não tem a vacinação manual, mas muitos estão comprando, eles compram o tubo de vacina para 50 doses e vem a notinha fiscal. Ali é a comprovação de que ele comprou a vacina, mas não comprova que ele vacinou. Por quê? Muitos estavam gastando dinheiro com os animais. Quando eles aplicavam a vacina nos seus animais, estavam criando abscesso pela vacina. Ou porque não tinha higiene da agulha, ou porque o produto realmente gera uma reação inflamatória. E aí muitos criadores estavam chamando os veterinários para sajar aquele abscesso gerado pela vacina, e aí o que eles estavam fazendo? Eles não estavam mais vacinando, porque eles estavam gastando dinheiro para tratar os animais que eles vacinaram. Então, eles compram a vacina, recebem a nota fiscal, com essa nota fiscal ele vai na agência agropecuária dizer, comprei a vacina, estou quite. Mas não estavam jogando a vacina fora, não estavam vacinando,
por causa disso. Então, muitos sabem o que deve fazer e não faz. Outros não sabem, não fazem, porque não sabem. E aí, você sempre tem o ciclo da doença sendo fechado. Você não sabe a origem, não sabe de onde veio. Essas feiras são verdadeiros trânsitos de patógeno, minha amiguinha. Então, vasilha sanitário, nem todo mundo sabe fazer um vasilho sanitário. E dependendo muito do tempo, da região, do produto. Então, é por isso que você tem a dificuldade de você controlar. Porque tem muitos parâmetros para ser avaliado e vigiado. E aí, realmente, o controle é extremamente difícil. Muito difícil. Joia? Joinha. Quer ver um exemplo? Eu vou falar em cochonilha, uma doença, um fungozinho da na palma. Rapaz, assim, eu só vi na televisão, eu digo que nunca vai chegar, não. Chegou lá na propriedade dos meus avós. Rapaz, disseminou, acho que por mais de 10 anos eu não vi palma em lugar nenhum, porque ninguém mais plantava. E agora está voltando, porque todo lugar se empestou da cochonilha, que é um fungozinho que não gera problema para o animal, mas fica o aspecto feio, começa a comer e fica aquele negócio vermelho. Mas disseminou-se por todo tipo de palma. Tinha umas mais resistentes, outras não, mas depois se disseminou. E aí foi preciso mais de 10, 12 anos de zerar mesmo a plantação de palma para poder erradicar. Ela vai pelo vento, né? Esse fungo. Todo canto, meu querido. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Impressionante. Aqui tem uns cactuzinhos que eles estavam com cochonilha. Aí eu... Eles não se adaptam. Então, todo organismo se adapta. Daí a nossa importância, né? Por isso que eu digo, é multidisciplinar, né? Então, ó, envolve biólogos, engenheiro florestal, agrônomo, envolve, então, tudo é multidisciplinar. Lembre muito disso, pessoal. Multidisciplinar. Olha. Uma pergunta aqui, Denis. Opa! Obrigada, adorei sua fala. Obrigado. A gente encontra muitos alunos, os que estão no PET ou outros, dizendo da dificuldade de se formar para atuar nessa área, que é a área que você atua, né? Então, falam muito na própria universidade, que às vezes não tem, aí sai procurando alguém, às vezes tem uns grupos de estudo que eles sim, é o GES, né? Mas aí também é muito na mão de 1, 2 professores, então o pessoal fica muito com dificuldade para onde caminhar e se sente meio perdido. Aí o que você podia dizer para essas pessoas, assim, como é que seria essa recomendação? Porque muito do que você sabe hoje, você aprendeu na sua prática, né? Ali na prática. Foi um testemunho que a gente teve também de Lu, né, de Luciana Ramé, numa aula que ela me ajudou no semestre passado, e ela dizendo, a gente vai vivenciando, vai aprendendo, que a universidade, infelizmente, não dá essa preparação. Então, o que você recomendaria para esse aluno que está nesse momento? Porque tem alunos que acabam desistindo, né, Denison? Que olha para um lado, para o outro e diz, não vou conseguir nada por aqui e desiste. E eu digo mais, assim, e às vezes... Nós tivemos ainda o privilégio de ter um professor extremamente interessado, o professor Jean, que buscou várias vezes incluir a disciplina na cadeira da veterinária e não conseguiu, tá? Então ele veio, ele ficou dando aula de saúde pública, mas ele lutou com tudo quanto ele pôde para tentar incluir na grade curricular e não conseguiu, tá? Então, é uma realidade, assim, na nossa região Nordeste, é uma realidade, assim, bem arraigada mesmo. E o que realmente ajuda, eu vejo, tem muito ajudado, realmente são os GEAS, né, que é o Grupo de Estudo Animal Silvestre. E que Jean também fez isso e criou esse aqui na Rural. E como você falou, ficava nas costas dele. Então, é um trabalho a mais, né? É uma responsabilidade a mais, que é interessante que quem deseja assuma isso, rapaz. Tente juntar grupo. Você vê aí o GES de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, os próprios alunos se organizaram. E aí não deixaram a peteca cair. Então, assumir aquela responsabilidade para eles. Não, eu acho que a primeira coisa que a gente deve colocar é que não jogue isso na mão do professor, não. Seja você a pessoa fazer a diferença. Costumo dizer que o professor, ele é 10% da sua formação. O profissional, quem faz é você. É sua dedicação, é sua responsabilidade,
é sua hombridade, é reconhecer seu erro. Então, é você que se faz profissional. E o professor está ali sempre disponível para lhe orientar, lhe dar um norte, mas não jogue nele a responsabilidade. Então, para mim, hoje, o que vai ajudar muito são realmente esses grupos de estudos que, assim, você vê pessoas bem interessadas que disponibilizam profissionais, né, mais experientes, disponibilizam artigos, trabalham a experiência. Várias vezes eu dei palestra lá no GES, mas só 2 ficando responsável para chamar a pessoa, para buscar gente para palestrar. Então, às vezes, tem muito disso, de querer a coisa, mas não ir atrás dela, ou querer que os outros caminhem mais que você. Então, acho que se nossa realidade é essa, de ter... Hoje o livro, hoje está muito fácil, pessoal, a informação, o acesso à informação e a um profissional de qualidade está muito fácil, nem se compara. Quando eu entrei em Zoológico, eu mandei 2. Até para pedir estágio hoje é tão mais fácil, mandou um e-mail, sim, ficava aí no congresso, eu peguei, as pessoas, era um sufoco. Foi 6 meses que eu consegui procurar as pessoas, até porque eu consegui um estágio zoológico. Então, hoje está muito fácil, então... e aí, às vezes eu digo, às vezes essa facilidade tem tornado os alunos preguiçosos, tá? E uma coisa que tem me deixado triste, eu tenho visto muitos perto de formar recém-formados que querem a informação pronta, assim, pessoal, vou receber esse animal, como assim, como é que trata? Então, não estão se dedicando em sentar e estudar, já querem a informação pronta, já pedem logo a dose que é para dar, o que é que vai fazer. Poxa, não é assim, tá? Então, eu acho que tem que pensar em fazer sua parte, né? Reunir um grupo bom, faça a sua parte, a gente está aqui para colaborar, mas a nossa realidade é essa, né? E aí você tem que correr atrás mesmo, tá? Então, os livros e artigos hoje estão muito fáceis, estão muito bons, mas a prática acaba tá limitada realmente a zoológicos e aos setas, se você quiser aprender mais alguma coisa. Tem uma pergunta da Rafaela Silva. Vai. Mas antes, eu queria lembrar a todos de assinar a ata de presença. Ela está aqui no chat. Aí eu queria pedir para jogarem novamente a ata de presença aqui, o pessoal do PET, para que todo mundo possa ganhar um certificado. Tá acabando. Certificado, quem tiver com o nome assinado na ata, tá bom? Pode falar, Rafaela. Em relação à bibliografia, porque em relação a livros mesmo, porque eu procurei, assim, eu vi que o Tratado de Animais Selvagens, ele é bem assim, completo, né, ele envolve muitas espécies, aí eu queria, assim, saber mais se existe mais algum livro, assim, que seja mesmo referência para essa área, brasileiro, ou se só tem mais, assim, em inglês mesmo. Ok, vê só, o Tratado, ele é muito bom, ele é excelente, mas é um livro generalista, né? Você vê que ele diz muito isso no prefácio. Bem generalista e abre um leque de opções. Então, se você quer uma área específica, procure livro específico. Por exemplo, eu tenho os tratados, né? Eu tenho as 2 edições, mas eu tenho um livro só de primatas, só de répteis, só de serpente, em termos de medicina, né? Um só de aves, tá? Então, se você quer se aprofundar no assunto, busque o livro específico do grupo, quando não, artigos, né, teses, dissertações daquele assunto que você deseja. E assim, hoje tem PDF, né, eu não sei como seria para compartilhar, mas aí eu tenho aí 7 GB de livro. Se quiser criar alguma coisinha aí, eu disponibilizo. Como eu digo, eu sou bem bruto para tecnologia, mas se alguém me ensinar, eu disponibilizo o livro, porque na minha época eu mandava trazer o pendrive, né? O pendrive eu botava no meu computador e disponibilizava. Ou um DVD, né? Que pegava mais. Mas hoje é assim, se quiser livros em PDF, você baixa vários. Depois você vai dizer o assunto que você quer. Ok, eu acredito que pelo Telegram dá para carregar livros. Tem um pessoal, inclusive, que faz grupos e baixam livros, enviam livros pelo Telegram. Eu confesso que eu não gosto de ler o PDF, eu gosto do físico, né? Não gosto do PDF, eu gosto do físico, porque, não sei, mas, assim, sempre que precisar, ou se quiser disponibilizar, vê o Alisson, né? Se alguém desejar, de repente pode criar aí, então eu passo para você, você passa para o povo, fica à vontade. Para a professora também.
Tem tudo. E eu tenho só mais uma dúvida em relação à matéria que eu li há um tempinho atrás sobre um pássaro que ele chegou aqui, acho que foi em 2017. Ele entrou de gaiato assim, num navio que veio da Europa e veio parar aqui. E aí, assim, na verdade foram dois, aí um morreu durante durante essa viagem, né? E o outro foi parar no CETAS. E aí, assim, eu não vi, nessa matéria, eu vi que o biólogo que falava sobre esse pássaro que tinha chegado lá, eles tinham feito a reabilitação. E aí, para soltar assim no ambiente, lógico que eles não poderiam soltar aqui, porque ele não é daqui do Brasil. E aí eles estavam estudando ainda como era que ia fazer esse transporte. Aí eu fiquei em dúvida, assim, como é que é feito? Sabe como é que faz essa comunicação, de onde ele veio, como é que faz esse transporte de volta? Então, eu já vou esclarecer alguns pontos, né? E eu sou muito chato nos termos, minha gente. Quem me conhece na vivência, vocês me conhecem pouco, mas os termos, por exemplo, quando eu vou dar palestra sobre serpentes, então, eu digo que o leigo pode falar cobra, mas a gente não. A gente é serpente, é ofídeo, tá? Então, já vou esclarecer alguma coisa em relação aos pássaros. Você vê muito tempo, várias vezes, repórter. Repórter é quem mais erra. Repórter não sabe muito usar os termos, não. Mas a gente que é da área tem que saber usar. Então, quando a gente usa o termo pássaro a gente usa para quando for passariforme, para aqueles pássaros pequenos, né? Se não for do grupo dos passariformes, é ave. Então, sempre que for usar, usa o termo ave. Tá joia? Então, se for os passarinhos pequenininhos, principalmente os que cantam, né, que são os passarinhos até 200 gramas, por exemplo, pode usar o termo passarinho. Mas se for da família dos passariformes. Fora isso, vamos usar só o termo ave. A ave a qual você se refere é um colhereiro europeu, tá? Que realmente ele veio no navio que saiu da Itália, né? E chegou aí no porto, foi que o povo achou o bicho. Então, fizeram contato com a CPH, foram lá, levou para os CETAS. Esses animais, eles têm uma anilha. Existe no mundo, né, aqui no Brasil é o CEMAVE, existe no mundo grupos de estudos, né, principalmente nas faixas de litoral, que estudam as aves migratórias. E sempre que eles podem capturar os animais, botam uma anilha. Então, nessa anilha de identificação, tem um número, às vezes tem a sigla do país, o projeto, dependendo, tem a cor, e ela tinha essa anilha. Através dessa anilha, que é uma identificação internacional, você sabe de onde ela veio. E é para isso que serve essa identificação individual. Para você ver a origem do animal, e você ver a que distância ele veio parar. Então, foi tentado repatriar e não houve essa possibilidade, né, de realmente levar o animal de volta. Para levar, teria que preparar um engradado para botar o animal dentro e preparar a alimentação. Então, talvez por várias logísticas, não foi possível, e acabou o zoológico adotando o animal. Está lá, belíssimo animal, beleza de cuidar, mas houve esse lapso na trajetória de vida dele. Ok, obrigada. Bom? Denis, essa coisa de ave, o meu marido, que já foi da ornitologia, ele tem essa mesma agonia. Ele fica nervoso quando o pessoal vê um pelicano, vê uma coisa, esses pássaros e tal. É muito comum o jornalista falar isso. O jornalista não sabe o termo, não. Aí, na dúvida, fala ave, que serve para todo mundo, né? E aí, se não tem certeza se é pássaro ou não, fala ave. Em relação a isso, eu meio que, assim, né, como eu tô começando a estudar agora, eu estou no segundo período do veterinária, né? Então eu tenho ainda muito caminho para percorrer. E é isso que eu digo. Mas foi bom porque, assim, a gente tá... Não, mas é isso, Rafaela, é por isso que eu defendo muito. É a diferença de nós como profissionais e o prático, né? A gente vê muita gente recorrer ao prático, a pessoa prática, mas você será um profissional de nível superior. Então, se deu valor, se deu respeito, mostra às pessoas que não é simples, você vai se dedicar aí 5 anos de sua vida, não é pouca coisa. Então, nós somos profissionais, né, que deve ter um valor muito reconhecido, e como tal, a gente também precisa usar sempre os termos corretos e se portar como a nossa formação pede. Eu queria perguntar uma coisa, esse pessoal que leva o animal, que é um animal silvestre, mas que estão criando em casa e tal, então, pelas normas, né, tem que ter aquela coisa de ser chipado, de vir de criadouro e tal, mas quando chega numa clínica veterinária, Denison,
Aí o veterinário que está ali tem que observar isso, dar alguma instrução, ou não, vocês atendem? Então, não... a gente, havia essa cobrança para a gente, mas nosso conselho, né, pelo nosso juramento, a gente não nos impede de atender. Eu só faço atendimento a domicílio e 95% dos meus clientes é tudo legal. Mas é uma coisa que eu sempre oriento. As minhas consultas, elas são bem demoradas, porque eu falo isso, eu falo da legislação do nosso país, o que é, como o animal vive, por que daquele comportamento. E eu digo sempre, se quiser ter, que esse seja o último e legal. Daqui em diante você tem que ser... Então, se esse mesmo cliente futuramente adquirir outro, eu já deixo de dar assistência, porque ele já não é mais leigo, ele já foi instruído. Tá? É uma coisa que eu sempre reforço. Né? Que às vezes as pessoas pegam até mesmo para salvar, né? É de um traficante, achou na rua, então veio voando e entrou na casa. Então, existe muito disso. Então, as pessoas fizeram bem, de certa forma. Mas a partir do momento que eu explico, eu instruo, já não pode mais repetir o erro. Muito bom. Tem alguém falando aqui no chat, Edson. Fala, tem um recado de Rodrigo Leandro, né, que ele fala: o CETES é espetacular, pessoas. Como vigilante desse local, recomendo vocês buscarem uma oportunidade de estágio. Então fica aí, né, para os biólogos. Cadê Rodrigo Leandro? Cadê tua cara? Eu Rodrigo Leandro. Lá. Cadê ele? Se apresenta. Eu conheço a maioria. Acho que é o galego, né? Cadê ele? Ele tá aí, não é? Sei, não tô conseguindo ver que eu tô com o chat aberto. Tá, eu tô vendo uma foto de uma pessoa loira assim. Rodrigo Leandro. Eu sei quem é. Se ele falar. Infelizmente não posso ligar a câmera. É limitável. Tá bom, meu querido. Tem uma pergunta aqui de João Matheus, que é: trabalho com agrofloresta e vejo poucos trabalhos relacionados à conservação de fauna em sistemas agroflorestais. O que achei falavam sobre a conservação de assembleia de morcegos. Existe uma coerência desse tipo de trabalho? Uma carência desse tipo de trabalho? Ou eu não estou sabendo procurar? Não, eu realmente não sei te falar. Talvez a gente possa melhorar os termos ou botar em inglês, tá? Talvez você encontre coisas bem mais relevantes. Mas eu posso procurar depois, porque isso me... o bom dessas conversas, pessoal, é que vocês nos instigam a buscar, né? O estagiário tem muito disso. O estagiário nos obriga a estar sempre estudando. Então, me cobre isso, manda e-mail para mim, eu vou até anotar aqui, deixa eu anotar aqui. Tu quer saber sobre o que, meu querido? Eu queria saber sobre a conservação de espécies de fauna em sistemas agroflorestais, porque a maioria dos trabalhos que você encontra falando mais sobre a conservação da flora, né? Mas tem, de animal tem, tenho certeza que tem. E que esses agroflorestais, eles também servem como corredores ecológicos, sim. Fazem toda essa função, agora também depende do tipo de sistema. Sim. Eu queria encontrar mais trabalho principalmente, com esse tema. Não, a gente pode ver a questão dos termos, depois passa meu telefone para eles, porque tem, cara, você vê na época da febre amarela, por exemplo. Você vai pesquisar, tem muitos trabalhos que falam da relação, do que é a relação dos animais, principalmente Mata Atlântica, e por que dessa disseminação da febre amarela, os problemas que advêm da fragmentação, né, da floresta. Inclusive, é uma briga que estamos pegando aí com esse arco, né? Que a gente briga o arco metropolitano, que mais uma vez o capitalismo quer implantar para fazer cancelaram hoje. Você viu que cancelaram hoje o edital? Foi, graças a Deus. Foi. Aí vão ter que fazer novamente. Tem que embaçar, né? Eu sou do conselho e a gente estava a tarde toda dando aula e o povo aqui comemorando. Não, pode crer, porque Mas a briga agora vai ser a Escola Sargento, né, Denison? Pois ali vai ser pesado, mas assim... 150 hectares. Não é brincadeira não, pô, não é brincadeira, é um pouco... Então, e aí, pessoal, esse tipo de encontro é importante por isso, tá? Para vocês abrirem a mente, para vocês verem que a coisa não é simples, e tem que ter consciência, né?
assim, a gente, toda pessoa nasceu, ele já é responsável pelo planeta, né? Então, você vê esses empreendimentos, né? Eu sempre falo empreendimento eólico, solar, hidrelétrico, tudo isso é para levar energia. Então, muita gente diz, não, eu não contribuo para a degradação ambiental. Não tem isso, tá? Infelizmente, cada um tem um mínimo de contribuição, mas tem, porque todo mundo quer energia, quer água em casa. Então, só isso já é bastante. Pode perguntar. Sobre a pergunta de João, eu já conversei com um amigo meu sobre isso, e ele estava falando que existem alguns trabalhos falando sobre, por exemplo, na época eu estava falando sobre aves com ele, e existem alguns trabalhos que faziam a comparação de um local que foi implantado o sistema agroflorestal e via as espécies que começavam a aparecer ali devido à implantação desse sistema, né? Porque vai ter frutíferas, vai ter vários tipos de plantas, vão ter algumas sementinhas, sabe? E vai aumentar, vão aparecer algumas a variabilidade, sim. Devido a... eu não sei se você já buscou na base de dados da Embrapa. Entre, meu querido, na Embrapa, tem muita coisa boa. Muita. Até você assistir Globo Rural de manhã, no domingo, é bom. Eu queria uma coisa, era bom que botasse Globo Comunidade, aquele programa no lugar do Big Brother. Eu queria ver se o povo ia assistir. Porque é impressionante, velho. Se botasse Big Brother 5 horas da manhã, o povo acorda para assistir, não assiste um programa decente. É para se lascar. É revoltante um negócio desse. É verdade. Mas alguém tem uma pergunta? Globo Rural é um dos melhores programas, eu acho. Eu gosto muito, e a TV Cultura. A TV Cultura, Ave Maria, devia ir para o lugar da Globo, pro 13, para ver se salva essa humanidade. Vixe. Eu lembro quando passava bem mais programas no sábado de manhã relacionado ao meio ambiente. Sim, bem mais. Globo Comunidade. Globo Ecologia Globo Ecologia, também. excelente. Agora, de manhã mesmo, por que não bota no horário de Faustão? Antigamente. E esses programas são bem cedinho, fim de semana. Quando Não é, e extremamente necessário. Eu me lembro como fosse hoje, falando dos alagamentos de Recife. O porquê, né? Porque o povo ia lá para uma área de manga e aterrar para fazer casa e depois achava ruim que alagava. E explicou o porquê daquilo. Mas 5 horas da manhã, amigo, quem é que vai acordar? Bota pelo menos meio-dia. É muito disso. É isso. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Alguém ainda tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguma contribuição? Um comentário? Joel tinha perguntado alguma coisa, Alisson. Tem lá em cima. Eu esqueci depois, porque eu levantei, passou do tempo e eu esqueci. Era a coisa da anestesia. Quer falar, Joel? Fala aí. Não, eu esqueci a pergunta. Eu tinha botado lá em cima, mas me É responderam. sobre anestesia, alguma coisa do tipo. Ele perguntou se tinha área de anestesia no veterinário, na área veterinária. A especialidade tem a anestesia, anestesiologia, né? Eu tô doido para fazer, mas eu fui ver a mensalidade é 990. Um e outro 1.200 o outro. Então, tem a especialidade na anestesia veterinária, mas você vai aprender doméstico dentro da especialização, tem um módulo de animal silvestre. E aí, mas como eu falei, tudo você vai aprender, depois você aplica no silvestre. E aí vai ter variações quando você for usar para ave e depois para répteis, tá? Mas existe sim a especialidade anestesiologia veterinária, mas não específica de silvestre. Existem módulos específicos dentro de uma especialidade geral. Certo, obrigado. Cirurgia, a mesma coisa é, Denison? Você tem Sim, a cirurgia vai fazendo doméstico, depois você aplica. A cirurgia muda muito pouco, quase não muda nada. As técnicas são as mesmas, os materiais são os mesmos, e até a formação do dia a dia, a formação da graduação na universidade, a prática, a vivência na clínica particular ou no campo, já lhe dá bagagem suficiente para você aplicar no silvestre. Denison, aproveitando, eu sou da biologia, eu não tenho conhecimento se existe ou não essa prática na veterinária. Mas após a graduação, da mesma forma que a medicina, a veterinária também tem a residência ou não? Tem. Tem a residência, aqui, assim, residência em selvagem não tem no Nordeste, tem no Sul e Sudeste, né? Curitiba, Paraná, tem em Belo Horizonte, tem residência em animal selvagem.
Mas na medicina veterinária em si, os hospitais, as universidades, eles têm residência. Certo. Não sabia, é interessante. Tem. Acho que é isso, né? Mais alguém deu-lhe uma... Vai dar 9 horas já. Deixa a Denison aí para o sextor dele. O sextor. Sextou aqui com minha filhinha. Muito bem, o melhor sextor. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito boa a palestra. Foi uma honra receber o Denison aqui. E essa troca também foi bastante rica, né? Várias áreas, biologia, medicina veterinária. E um assunto bem interdisciplinar. Então, obrigado, Denison, pela presença. Nada. Obrigado. Pode falar. Pronto, eu agradeço, né, o convite, assim, sempre estou à disposição, como eu sempre falo, então pode passar meu e-mail e meu telefone, né? Então, só agora tem que identificar. Denison, eu sou aquele aluno que assistiu aquela palestra, tá? Porque não tem como eu saber. Mas o que eu queria deixar é um adendo que essa é a primeira vez que eu vou pedir isso e pretendo fazer nas minhas próximas palestras. Durante a preparação dessa semana da palestra e vendo as coisas aqui em casa, eu me deparei com um descarte de garrafa PET, garrafa plástica, né? Uma vizinha jogou, acho que umas 20 garrafas retornáveis. E eu queria muito pedir, né, a partir de hoje, estou brigando muito com a família, que a gente passe a usar realmente coisas retornáveis, né? E quando fizer festa, que use um copo de vidro ou plástico sem ser descartável, que se for usar a garrafa PET, que seja retornável, porque se não partir da gente, cara, então, eu fazendo um cálculo rápido, por exemplo, só aqui nesse grupinho de hoje, se a gente deixasse de usar 4 garrafas por mês, em um ano, seria menos 1.000 garrafas no meio ambiente, só esse grupinho de hoje, tá? Então, que a gente bote isso no dia a dia nosso, né? Vamos forçar as empresas a voltar ao vidro, que a gente use coisas que não vá para a natureza, evitar a sacola plástica, a garrafa PET, que a gente tome essa consciência, pessoal, porque ou coisinha ruim de destinar é plástico, tá? Eu sou muito, assim, o povo me conhece que eu sou catalista, né? Eu fico inventando tudo para reciclar. Eu não tolero desperdício de nada, nem de arame no zoológico, eu não tolero desperdício. E meu desafio é descobrir um uso para fralda de criança, depois que ela suja, né? Porque essa é a única coisa que ainda não achei uma utilidade para ela. Mas que a gente repense o uso do plástico da gente, por favor, a partir de agora nas minhas palestras eu vou pedir isso, tá ok? Com muito respeito eu coloco isso, obviamente, né, que cada um que sabe de si, mas, como eu falei, né, só nós, em um ano, se a gente deixasse consumir 1 ou 4 no mês, seria 1.000 a menos na natureza, tá bom? Então, agradeço mais uma vez o convite, professora, prazer em revê-la, meu amigo, prazer em conhecê-los, não fica a amizade, fica o contato, fica aí a aproximação sempre que desejar. Valeu, Denison. Obrigadão. Adorei a fala final também. Obrigado. Está precisando. Muito tá bom. Joia, tá bom, professor. Beleza, boa noite. Usa de fralda de pano, né? Que nem... Pois é, voltar, né? Voltar. Voltar para os anos 70. A próxima atividade presencial, que quando o MEC mandar o dinheirinho certinho para os grupos PET, o PET Ecologia vai doar bolsa, as ecobags, tá? Opa, boa. Como assim? Tá gravado, para. Lá vai, Maria. Vamos lá. Obrigada, gente. Até mais, pessoal. Boa noite. Um prazer. Tchau. Cheiro a todos.